Então, vamos aos exercícios de fixação. Dê o plural dos substantivos compostos. Para cada plural desses aí que nós formos treinando, eu quero que você escreva em cima de cada elemento a classe do elemento. E eu quero também que, junto comigo, para você memorizar aquilo que estudamos lá na teoria, eu quero que, junto comigo, diante de cada um deles, você diga se é regra geral ou caso especial. Regra geral ou caso especial, que é para você memorizar. Aproveite aí, eu coloquei vários exemplos na minha gramática para você fixar. Vamos lá. Plural de quarta-feira. Bom, primeiro, é regra geral ou é um caso especial? Vamos lá. Quarta é numeral. Feira é a feira, substantivo. Então, plural de quarta-feira é quartas-feiras. Os dois variam. Regra geral. Plural de João, ninguém. João é substantivo, o João. Você não tem a Maria, você tem o... Perdão, deixa eu colocar aqui, substantivo. João é substantivo. E ninguém é um pronome, mas é um pronome que não varia. Então, você tem uma classe variável e uma classe invariável, que esse ninguém aí é um pronome invariável. Então, como é que vai ficar? É a regra geral, variáveis e invariáveis. Como é que vai ficar? Plural de João, ninguém é Joões, ninguém. O plural de João é Joões, tá bom? Joões, ninguém. Então, regra geral. Variável e invariável. Então, só variou o João. Guarda noturno. Eu tenho o guarda, o guardinha da noite. Guarda aqui é substantivo. Noturno é adjetivo. Então, como é que vai ficar? Plural de guarda noturno é guardas noturnos. Os dois variando. Plural de pôr do sol. Veja, havendo preposição clara, só o primeiro varia. Então, agora estamos no caso especial. É o caso especial de só o primeiro variar, lembra? Com preposição clara, somente o primeiro elemento varia. Plural de pôr do sol é pores do sol. Esse hífen que caiu com acordo ortográfico. Veja que o fato de ter caído o hífen não muda nada. O raciocínio é o mesmo. Pores do sol. Sol primeiro varia por causa da preposição. É o caso especial. Memorize isso daí. Plural de quebra-cabeça. Veja, é o outro caso especial do verbo. Lembra? Verbo não recebe S. Esse quebra é o verbo quebrar, de quebrar a cabeça. Então, eu tenho o verbo mais substantivo. Então, como é que vai ficar? Quebra, não recebe S, cabeças. Caso especial do verbo. Quebra-cabeças. Decreto-lei. Decreto-lei é caso especial. Por quê? Porque eu tenho um substantivo seguido de outro substantivo. Os dois são substantivos. Ó, o decreto é substantivo, e a lei. Lei também é substantivo. O segundo substantivo está especificando o primeiro, não é um tipo de decreto? Então, é um caso especial. É aquele caso em especial em que só o primeiro elemento varia. Decretos, lei. Lembrando que, se te perguntarem se a troca de decretos-lei por decretos-leis geraria erro gramatical, não geraria. Agora, a melhor é sempre a primeira opção. Então, veja, a melhor é a primeira opção de só o primeiro variar. É que bancas como o Sebrasp gostam da pegadinha de perguntar se os dois poderiam variar. E você já viu que nesse caso especial eu posso ter a variação dos dois, que não é o mais comum. O mais comum é o primeiro plural aí, decretos-lei. Tranquilo? Foi o caso especial. Zum, zum, com palavras repetidas, lembra?
Palavras repetidas só varia. É o terceiro caso especial. Olha lá na teoria. É o terceiro caso especial com palavras repetidas. Varia somente o último elemento. Então, plural de zum, zum é zum, zuns. Variando somente o último elemento. Guarda-chuva é regra geral ou é caso especial? Esse guarda é o guardinha ou é o verbo? Ora, é o verbo de guardar a chuva. Então, eu tenho verbo mais substantivo. Verbo não recebe S. Então, como é que vai ficar? Guarda-chuvas. Granfino é o caso especial em que as palavras reduzidas grão, grã e bel não variam. Só varia, portanto, o último elemento. Plural de grã fino é grã finos. Só variando o último elemento. É o terceiro caso especial. Continue comigo, procurando acessar aquilo que você estudou para não ficar decorando só esses plurais. Ó, isso aqui você também estudou comigo, ó. Cana-de-açúcar. Havendo preposição clara ou implícita, só varia o primeiro elemento. Então, é o segundo caso especial. O plural de cana-de-açúcar é canas-de-açúcar. Varia somente o primeiro elemento. Plural de couve-flor, já comentei aqui. São dois substantivos, só que aqui nós temos uma regra geral e não o caso especial. Isso porque o segundo substantivo não especifica o primeiro. Couve-flor, flor não é um tipo de couve. Então, se não há uma especificação do segundo para o primeiro, então é a regra geral. Variam os dois. Plural de couve-flor é couves, flores. Plural de guarda-costas. Veja, guarda é verbo de guardar. Na hora que você estiver fazendo ali o plural, é só você pensar, esse guarda é o guardinha das costas? Guarda-costas é o guardinha costas? Ou é guardar as costas de alguém? Então, é pensar, olhar para o exemplo e pensar. Quando você fala guarda-costas, você está falando de alguém que vai guardar, proteger as costas de outro alguém. Então, esse guarda é verbo. Por ser verbo, não recebe S. Estamos falando daquele caso especial. Verbo não recebe S. Costas é substantivo, variável, que já está no plural. Ou seja, a forma de singular já tem S, porque são as costas, né? Então, vê, o plural de guarda-costas vai ficar igual. Você só vai colocar um artigo antes para mostrar que houve a pluralização. Plural de guarda-costas será os guarda-costas. Você entendeu que o plural vai ficar igual ao singular? Porque costas já é uma palavra usada no plural. Porque são as costas, não é uma costa. São as costas de alguém. Então, se já veio com S, e se guarda não recebe S porque é verbo, plural de guarda-costa, é só você colocar um artigo antes. Os guarda-costas. Tudo bem? Mas, Adriana, esse guarda não é o guardinha, não. Esse guarda é verbo de guardar as costas de alguém. Proteger as costas de alguém. Essa é a lógica de guarda-costas. Quinta-feira. Tá. Regra geral ou caso especial? Ora, feira é substantivo. A feira. Quinta é numeral. Então, eu tenho classes variáveis. Os dois variam. Plural de quinta-feira será quintas-feiras. Numeral mais substantivo variam os dois. Tudo bem? Pé de moleque. Havendo preposição. Lembra? Estamos falando aqui do segundo caso especial. Quando houver preposição clara ou implícita, só varia o primeiro elemento. Deixa eu tirar o hífen, ainda estou viciada no hífen. Lembrando que o fato de o hífen ter caído com acordo ortográfico não muda nada. O plural recebe as mesmas regras, tá bom?
pés de moleque. Vai ficar assim o plural. Só o primeiro varia, porque há uma preposição explícita. Plural de conta corrente. Veja, é regra geral ou é caso especial? Não sei, na hora é só pensar. Conta é o quê? Conta é substantivo, a conta. Corrente é adjetivo, é a conta que corre. Conta que é corrente. Corrente não é substantivo, né? Corrente não é a corrente que eu coloquei para sair para festa. Não é isso. Corrente é a conta que corre. Corrente é adjetivo de conta. Então, veja, corrente vai variar, é regra geral. É diferente de conta poupança. Acabei de pensar em conta poupança para fazer aqui a contraposição. Olha que legal. Plural de conta corrente é regra geral. Os dois vão variar, contas correntes. Porque são as contas que correm. Substantivo mais adjetivo. É diferente do plural de conta poupança. Por quê? Porque conta poupança, aí eu tenho substantivo mais substantivo. E o segundo substantivo está especificando o primeiro. Então, em conta poupança, eu tenho aquele caso especial em que só o primeiro varia. Contas poupança. Entendeu? Conta corrente. É diferente de conta poupança, a lógica é diferente. Percebeu agora? Então, em conta poupança, eu tenho a conta e a poupança, dois substantivos. O segundo substantivo especificando o primeiro, só o primeiro varia. Lembrando que bancas como o Sebrasp aceitam as duas opções aí, contas poupança ou contas poupanças. Mas não é só Sebrasp, porque isso está registrado nos dicionários, tá? Eu falo Sebrasp porque é a banca que gosta de brincar com isso. Tá bom? Então, o mais comum é contas poupança, porque aqui você tem o caso especial de substantivo mais substantivo e o segundo especifica o primeiro. Demais, né? Então, são muitos detalhes, mas, na verdade, tudo se resume àquela regra geral e àqueles 3 casos especiais. Se você começar a perceber aí, a gente está falando da mesma coisa toda hora. Bem me quer. Lembra aquele caso? Havendo 3 elementos, é o terceiro caso especial. Havendo 3 ou mais elementos, só o último elemento varia. Então, o plural de bem me quer é bem me queres. Só o último elemento varia. É aquele terceiro caso especial em que, havendo 3 ou mais elementos, não sendo o segundo uma preposição, o último elemento é que varia. Abelha mestra. Vamos lá. Abelha é substantivo, a abelha. Mestra é substantivo, a mestra. Então, eu tenho um tipo de abelha. O segundo substantivo especifica o primeiro. Estamos diante do caso especial. O plural de abelha mestra é abelhas mestra. Só o primeiro elemento varia. Lembrando que também se aceita a forma abelhas mestrais, tá? Então, eu vou ficar repetindo isso que é para você não esquecer. Naquele caso especial, no segundo substantivo especificando o primeiro, as duas formas são aceitas. Eu não vou ficar escrevendo, mas você sabe que abelhas mestras também é aceita, essa forma. Por quê? A primeira, abelhas mestra, por quê? Porque o segundo especifica o primeiro. Quando o segundo substantivo especifica o primeiro, abelha mestra é igual navio escola. Entendeu? Abelhas mestra. Agora, os dois também podem variar. Entendeu? Então, entendeu que a lógica de abelha mestra é a lógica de navio escola, que é a lógica de erva mate? Entendeu? Então, vem. O mesmo vai acontecer com salário família. Salário é substantivo, o salário. Família também é substantivo. O segundo substantivo está especificando o primeiro. É um tipo de salário. Quando o segundo substantivo especifica o primeiro, só o primeiro varia. É o caso especial. Salários família, sendo possível também, só que mais rara, a opção salários famílias. Próxima. Plural de bem te vi. Lembra? Compostos formados por 3 ou mais elementos, só varia o último. Bem te vis
isso aqui está dentro do terceiro caso especial que acabamos de ver. Plural de ex-namorado ex é prefixo, não varia. Namorado é substantivo. Então, plural de ex-namorado é ex-namorados. O ex não vai variar, que é a palavra invariável. E namorado vai variar. Tudo bem? Ex-namorados. Plural de guarda-roupa. Guarda é o verbo guardar, de guardar a roupa. Roupa é substantivo. Então, verbo não recebe S, é o caso especial. Plural de guarda-roupa é guarda-roupas. Plural de cidade satélite é regra geral ou é caso especial? Pense comigo, ó. Cidade é substantivo, a cidade. Satélite também é substantivo, o satélite. Ora, o segundo substantivo especifica o primeiro. Plural de cidade satélite é cidades satélite. É o caso especial. Cidade satélite é a mesma lógica de navio escola, de banana maçã e de erva mate. Só o primeiro varia, lembrando que também é aceita a forma de plural de ambos. Eu também posso dizer, mais raramente, mas também posso dizer cidades satélites. Entendeu? Estamos fechando. Bate-papo. Plural de bate-papo. Como é que vai ficar? Ó, é regra geral ou é caso especial? É só conversar com exemplo. Conversa com exemplo. Ó, bate é o quê? Bate é bater, bater o papo. Bate é verbo. Papo é substantivo. Então, eu tenho verbo mais substantivo. O verbo não recebe S. O substantivo recebe. Então, como é que vai ficar? Bate papos. Plural de fim de semana. Ora, não precisa ficar decorando, é só pensar. Isso aqui está dentro daquele segundo caso especial. Havendo preposição clara ou implícita, só o primeiro elemento varia. Então, como é que vai ser? Fins de semana. Plural de disse-me disse. Os disse, me disse. Ó, disse-me disse. Ó, tô fechando com esses que são mais chatinhos, ó. Disse-me disse tem a mesma lógica de leva e traz. Lembra? Ó, aliás, esses dois, ó. Disse-me disse, leva e traz estão dentro disso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para você visualizar lá, para ver que não é nada demais, está dentro do que você estudou. Ó, lembra que... Deixa eu colocar aqui. Ó, tá vendo? Olha o leva e traz. Lembra que quando há dois verbos, que é a frase substantivada, só o artigo varia? Então, disse-me disse é igual a leva e traz. Ou seja, são dois verbos. Então, como é que vai ficar o plural? Lembra que verbo não recebe S? Pronto. Então, os disse-me disse é igual a os leva e traz. São dois verbos. E você viu comigo que verbo dentro do composto, então isso aqui está lá dentro do primeiro caso especial. Verbo dentro do composto não recebe S. Então não é ficar só decorando que plural de disse-me disse é os disse-me disse. É entender por que é, porque são dois verbos. Os disse-me disse. Agora, se forem verbos repetidos, corre, corre, pula, pula, um do lado do outro, aí o que você aprendeu? Variam os dois ou varia somente o último elemento? É muito detalhe? É, mas está tudo aí, organizado de uma maneira mais lógica. Eu espero que você tenha entendido. Próximo bloco, vamos treinar. Vamos em frente. Já volto então com mais.